Um dia será necessário usar um microscópio para encontrar um grão de evangelho em dezenas de sermões. Charles Spurgeon escreveu isso entre 1850 a 1890. Seja bem-vindo ao canal Essência do Evangelho. Eu sou o Renato e hoje vamos falar de um assunto um pouco mais delicado. Falaremos sobre o que não é o Evangelho. E para falar sobre o que não é o Evangelho, certamente entraremos em pontos fracos de muitos líderes e de muitas igrejas atualmente. Apontaremos práticas que muitas vezes não são a essência do Evangelho. Apontaremos liturgias de cultos que não têm nada a ver com o Evangelho. E para isso, abordaremos 5 pontos com suas exposições e explicações. E em todos eles vamos trazer referências bíblicas. Se esse conteúdo é relevante para você, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e vamos juntos pregar o Evangelho a toda criatura. E hoje falaremos do que não é o Evangelho. Primeiro, pregações e músicas centradas no homem. Muitos pregadores leem um versículo e, ao invés de pregarem o Evangelho, passam todo o tempo contando experiências, falando sobre si próprio. Muitos deles se vangloriam contando experiências e contando um monte de história que passou. Quando não falam de si próprio, se vangloriando, estão afagando o ego das pessoas. Tudo indica que o culto é totalmente voltado para o homem. É tudo em prol do homem. Tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer. Tudo vai prosperar. Tudo vai cooperar para que tudo dê certo para você. O homem passa a ser o centro, o homem passa a ser mais importante, porque você vai conseguir, porque você vai conquistar, porque você é mais do que vencedor. E toda a pregação, em vez de falar do evangelho de Jesus, está totalmente centrado no homem. O culto deixa de ser cristocêntrico e passa a ser antropocêntrico. As músicas, as adorações que eram para serem entoadas a Deus, um louvor a Deus, é totalmente voltada para o homem. Palavras de impacto para impressionar as pessoas são usadas a todo tempo. E o culto vira um show de emoções, onde a verdade é substituída por motivações emocionais e músicas que alimentam totalmente o ego humano. O coração de um sermão deve ser a pregação do evangelho e não mensagens que apaga e que emociona o homem. Uma pessoa chega num culto, uma pessoa chega na igreja e ela não necessariamente ela tem que sair melhor do que ela entrou. Ela tem que ser confrontada. Ela tem que receber a palavra de Deus. Ela tem que ouvir a palavra de Deus da maneira que Deus tem para tratar com cada um de nós. A adoração deixa de ser cristocêntrica e passa a ser antropocêntrica. Isto é um erro. E vamos ver o que o apóstolo Paulo diz acerca disto. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. 2 Coríntios 4, 5. E o versículo 3 ainda diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Então precisamos pregar o evangelho para que ele não seja encoberto para os que se perdem. Então não podemos e não devemos pregar mensagem antropocêntrica, mensagem de afago e de exaltação a homens. Não é você, não sou eu. Quem venceu foi Cristo. E ele disse para que nós pregássemos o evangelho a toda criatura. E precisamos entender o que é o evangelho e o que não é evangelho. Vamos para o segundo ponto. O que não é evangelho? Segundo, teologia da prosperidade, coaching e entretenimentos. Pregações que ensinam que o crente nasceu para vencer, para governar, para conquistar tudo aquilo que ele deseja. A mensagem gira em torno do crescimento pessoal, da autoconfiança e das realizações de sonhos, ao invés do arrependimento, da cruz e da obediência a Cristo. A Bíblia se transforma num manual de coaching e o púlpito se transforma em um palco de palestras motivacionais. Além disso, em muitas igrejas, o culto deixou de ser adoração e ensinamento da palavra para se tornar em shows de entretenimento. Em vez de uma genuína pregação do evangelho, temos danças, teatros, luzes e efeitos especiais para agradar o público.
O foco não é mais a santificação, mas a satisfação dos espectadores, transformando um ambiente de culto em distração e diversão. Olha só o que diz nesse versículo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Vamos para o ponto 3. O que não é o evangelho? Mensagens de testemunhos e experiências pessoais. Você, pregador do evangelho, você precisa se preparar para apresentar o sermão para a igreja. Você precisa estudar o que está na palavra de Deus. Você precisa se dedicar ao estudo da Bíblia, se dedicar à oração, para que você possa ter o conteúdo do evangelho para apresentar à igreja. Pois alguns pregadores baseiam as suas mensagens em suas experiências, colocando essas histórias acima da exposição do evangelho verdadeiro. Muitas vezes são relatos exagerados usados para autopromoção, muitas vezes tirando o foco da suficiência das escrituras. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. O que não é o evangelho? Quarto, mensagens manipuladoras e técnicas de convencimento. Pregadores usam frases de impacto para a manipulação emocional das pessoas e para, com isso, impressionar e agradar o público. Em vez de pregarem a verdade, preferem mensagens genéricas e positivas para agradar a qualquer pessoa. Mensagem que qualquer pessoa aceitaria, sem confronto ao pecado e sem necessidade de arrependimento. O objetivo é manter os templos cheios e a fidelidade das pessoas e a fidelidade dos ouvintes, ao invés de levar as pessoas à cruz. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. 2 Timóteo 4, versículo 3. E por último, quinto, o que não é o evangelho? Pregações que se resumem nas histórias do Antigo Testamento. Eu vou repetir. O que não é o evangelho? Quinto ponto, pregações que se resumem nas histórias do Antigo Testamento. Muitas mensagens ficam presas somente ao Antigo Testamento, aplicando promessas dadas a Israel, como se fosse para a igreja hoje, como se fossem diretas para qualquer crente hoje, sem nenhuma conexão com Cristo e com a nova aliança. Pregadores pregam falando sobre os personagens bíblicos, como eu já disse em outros vídeos, mensagens importantes, falando de pessoas importantes do Antigo Testamento, como os patriarcas, falando sobre Abraão, Isaque e Jacó, precisam ser ligadas ao evangelho que se encontra no Novo Testamento. Se você prega um sermão que se resume tão somente na história de Jacó, na história de Esaú, na história de Salomão, e você não faz uma linkagem, uma ligação com o evangelho, se você não faz uma ligação com Cristo, você não está pregando o evangelho. Mensagens que se resumem tão somente ao Antigo Testamento, sem levar elas ao Novo Testamento, você não está pregando o evangelho. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Se você pegar o contexto deste versículo, você vai ver que era necessário que Jesus padecesse, que Jesus entrasse na glória de Deus, que Jesus entrasse na glória do Pai, e que toda a profecia a respeito de Cristo estava se cumprindo. Então existe uma grande ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Todas as histórias do Antigo Testamento apontam para Jesus, apontam para o Evangelho. Então toda a mensagem pregada acerca da história do Antigo Testamento, elas precisam ter uma ligação com Cristo, com o Evangelho pregado por Jesus Cristo. Elas não podem se resumirem tão somente às histórias dos personagens do Antigo Testamento, pois isso não é o Evangelho. Você pode ensinar sobre as histórias dos personagens bíblicos. Não tem problema, você está ensinando a palavra de Deus, mas você não vai estar pregando o Evangelho. E para concluir, meu irmão, o Evangelho não é bons sentimentos, bênçãos materiais, curas, riquezas, felicidade, dinheiro, sucesso, anjos trabalhando ao seu favor. Isso não é o Evangelho. E pessoas não regeneradas
buscam essas coisas. O verdadeiro evangelho não oferece essas coisas para gente. O evangelho é justiça, santidade, perdão, salvação e, sobretudo, o evangelho é Cristo. Fuja de onde não tem o evangelho, meu irmão. Procure um lugar onde pregue o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Porque se o evangelho não é pregado, você continua no escuro. Busque uma igreja, busque mensagens que falem do evangelho de Jesus Cristo. Porque pessoas regeneradas buscam o evangelho. Deus te abençoe e muito obrigado.